Isaías, tema sugerido, capítulo 40, quero ler 2 versículos, o 9 e o 10, quando você vimos, e sobre este tema já sentimos o poder de Deus aqui nesta noite. Inevitável. Se você não sentiu Deus ainda, por favor, corre para o apelo aqui na frente, que até acabar o culto tu vai sentir a presença de Deus. Mas Deus já falou tremendamente conosco através dos louvores muito bem selecionados. Louvores que eu estava comentando aqui com o pastor, são mensagens, irmãos, louvores que são mensagens que edificam, porque tem louvores por aí que se diz louvores, né, mas estão apenas colocando o ego do homem para cima, mas quando ouvimos louvores com mensagem, a gente é edificado através dos louvores, e já somos e estamos edificados nesta noite. Tem uma palavra de Deus no tema que foi proposto, Isaías, capítulo de número 40, versículo 9 e o versículo 10, que diz: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta sem medo e diz às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da tua face. Fazendo um destaque para nós se assentarmos nesta noite, na parte A do verso 10, o Senhor Deus virá com poder. Por gentileza, se assente. Deus como o centro de toda a Bíblia e de toda a Escritura que se diz e que se anota para os nossos dias, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, contendo estes 66 que já foram mencionados. Deus em todos eles se revela com o seu poder. Em todos os capítulos, em todas as passagens, nós conhecemos um Deus de poder e de glória, um Deus que manifesta o seu poder, um Deus que a Bíblia, que este livro que carregamos, neste livro que temos ele como que se diz na sua própria capa, o livro sagrado, a Carta Magna, o livro onde está as revelações, a vontade de Deus. Encontramos dentro deste livro um Deus que nunca falhou, um Deus que nunca errou, porque estamos falando de algo soberano. O tema traz algo, aqui um sujeito oculto dentro da literatura, mas um sujeito oculto que nós sabemos muito bem quem é. Um sujeito que nós sabemos do seu poder, das suas qualidades, e isto mostra na própria Bíblia que ele nunca errou, ele nunca falhou, ele não é daquelas pessoas que acho que falei algo que não devia ter falado, vou me arrepender, vou voltar atrás. Não, o nosso Deus, ele nunca falhou em nada. Mesmo o livro do Gênesis mostrando que Deus ele fez a humanidade pecou, e Deus retrocedendo, ou seja, não é que ele viu que fez algo, não, Deus sabia desde o começo que Adão, que Eva iriam cair,
Deus sabia desde a fundação do mundo que Noé, depois de ter vencido um dilúvio inteiro, ia cair com um copo de vinho. Deus sabia em toda a sua plenitude que Davi, sendo ungido rei de Israel, tendo uma boa estratégia na mão, sendo de confiança e segundo o seu coração, Deus sabia que Davi ia abrir a janela do palácio, ia olhar para Betseba, ia cair em tentação. Às vezes a gente pensa, mas aonde Deus estava? Por que Deus deixou acontecer? Até nos dias de hoje a gente se para pensando, por que está acontecendo estas catástrofes? Por que as barragens se rompem? Cadê Deus? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que pessoas inocentes morrem? Mesmo a gente na nossa pequenez, pensando e ficamos matutando sobre essas coisas, Deus, Ele nunca errou e nunca vai errar. Ele está no controle de toda a situação. Se estourou barragem, ou se teve tsunami, ou se Davi abriu a janela do seu palácio, Deus sabia, porque Ele está ainda no controle de todas as coisas. Eu penso nisso, neste poder, porque o tema diz, estamos falando de um Deus de poder, estamos falando da sua glória, do seu poder, aleluias, que é grande, maior de qualquer outro tipo de poder que possamos imaginar. Estamos falando de um Deus que age ao meu e ao seu respeito, e muitas das vezes pensamos que somos às vezes incapazes de fazer, incapazes de colocar mão, incapazes de agir com as nossas próprias mãos, mas nós temos um Deus que quando a nossa mão não chega, a dele chega. Aonde a nossa não vai, a dele vai. Aonde nosso olho não consegue enxergar, o dele enxerga. Aonde as nossas vistas não acompanham, a dele acompanha. Ele é um Deus poderoso e a Bíblia manifesta este poder. A Bíblia põe, aleluias, em pauta este poder. Dentro deste poder glorioso, podemos manifestar em verbalização várias coisas que Deus fez através do seu poder. Mas o texto que lemos aqui, esta profecia de Isaías, que Isaías é conhecido como profeta messiânico, mais de 300 profecias é contido dentro do livro de Isaías sobre Jesus Cristo, sobre a sua vinda e sobre a sua vinda gloriosa do grande dia do milênio do Amargedon. Ou seja, as profecias de Isaías não estão somente julgadas a quando o Emanuel ia vir, mas Isaías também profetiza um Deus poderoso que vai vir com glória, um Deus poderoso que vai vir já como vencedor, não como Jesus, que ele profetiza também no capítulo 53, o homem das dores, o homem sem feição, ou seja, o homem que não tinha formosura, que ia receber as nossas pisaduras, que ia tomar as nossas dores. Mas Isaías também, dentro destas 300 ou mais profecias, fala de um Jesus poderoso, um Jesus de Apocalipse 3, que vai vir com poder, que vai vir com glória, com seus cabelos brancos como a neve, com voz de trovão, com um centurião com um peito reluzente, profetiza deste Jesus que vai vir vencedor.
Ele fala do Jesus que vai vir para salvar a humanidade, de um Jesus que os judeus vão negar, de um Jesus concebido pela Virgem, mas também mostra o mesmo Jesus com glória, que é o rebento, aleluias, da tribo de Judá, da raiz de Jessé. Ele também profere de um Jesus que vai vir, aleluias, como príncipe da paz, como majestade, rei da eternidade, invencível. Ou seja, às vezes os nossos problemas são vencíveis, às vezes as nossas lutas é vencida por ela mesma, às vezes somos vencidos pelo cansaço, mas vai vir um Senhor, aleluias, que o cansaço não vence, porque a Bíblia diz que Ele não cochila, o salmista diz que Ele não dorme, o salmista diz: se a gente for lá no fundo da terra, Ele está lá, se subir nos altos céus, Ele está lá, onde a gente for, Ele está, Ele vai. É este Jesus poderoso que vai vir com glória e poder. Aleluias. E esta profecia no capítulo 40, Isaías, ele vem mencionar, porque o seu nome já diz, aquele que salva. Isaías já tem um significado do nome, aquele que salva. E dentro das profecias, ou seja, alguns biblicistas vão dizer que é uma mini Bíblia, porque tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Alguns teólogos vão dizer que existe uma teologia completa dentro do livro de Isaías, que se divide no Antigo Testamento e nas profecias para o Novo Testamento. E no capítulo 40 vemos uma grande promessa que ia se tardar para acontecer, que mais ou menos pela volta que foi escrita esta profecia nos rolos sagrados, ia se demorar para se cumprir por causa do tempo e do jeito que Israel estava caminhando. Israel caminhava em declive, Israel caminhava junto à sua sepultura. Nunca se houve na época um povo que estava longe de Deus. No capítulo 42 das profecias de Isaías, vai dizer que o povo vivia escondido em cavernas. O povo vivia retrocedido em cavernas, em buracos, por causa do pecado, por causa da assolação, por causa da perseguição. Não tinha ninguém que podia dizer: restitui. Ninguém levantou a voz, Isaías 42, 22, e pode levantar e dizer: restitui, porque na visão humana era impossível. Na visão humana, Israel estava perdido. Israel veio se perdendo desde então, quando começou a monarquia, quando começou o reinado de reis, porque até então Israel era dominado por um Deus que dava ordem ao profeta, ao juiz, e o juiz transmitia e fazia a vontade de Deus. Isso nos faz lembrar do grande legislador Moisés. Moisés, que tinha libertado o povo de Israel, estava ainda no controle e no domínio de Deus. Ou seja, o povo reclamava para Moisés, Moisés levava a reclamação a Deus. Deus entregava a sua vontade a Moisés, Moisés entregava a resposta para o povo. E certa feita o povo foi libertado. Não fugiram, porque Israel, depois das 9 pragas, da última praga que foi a 10, matou todos os primogênitos do Egito, ou seja, até a sucessão do faraó. Faraó não segurou ninguém. Depois dessa, Faraó deixou o povo ir. Israel não fugiu, Israel saiu pela porta da frente. Só que quando Israel sai, acompanhado e liderado por Moisés, eles chegam, acampam no lugar cercado de montanhas, cercado de areias de deserto, e para variar, Faraó mudou de ideia e estava vindo atrás pegar o povo, trazer de novo o povo, porque perdemos os nossos escravos, perdemos os nossos trabalhadores, mas existia um Deus
que falava com Moisés. Existia um Deus de todo o poder que estava no controle. E era a permissão de Deus, porque a gente pode se perguntar, como um povo que era escravo, como um povo que estava sob o domínio, como um povo que estava muitos anos sob escravidão, quando sai, se acampa. Quando sai, em vez de correr, em vez de ir embora logo porque está livre, acampa na frente de um mar. Pode ser que era o fim, assim como estava Israel aqui nas profecias. Pode ser que seria um fim, porque tinha Migdol de um lado, que eram as montanhas, Baal-Zefon do lado, que era os desertos de um lado, Piairote, as montanhas do Horebe, e na frente um mar fechado, um mar que estava ali tranquilo, e atrás vindo Faraó para pegar o povo. Mas um Deus poderoso estava prestes a entrar em ação, porque o povo reclama para Moisés, dizendo: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito? Pelo menos lá a gente comia os restos, a gente não morria de fome, a gente trabalhava, mas tinha o bucho cheio. Aqui a gente vai ter que ser enterrado perto desses mares, perto dessas montanhas, porque ele está vindo aí e vai nos pegar. Mas um Deus que respondia naquela época, não tinha rei, não tinha esse sistema que o povo tinha, era dominado pelos reis. A gente já vai entrar, que pecava um rei, que entrava no pecado e desandava tudo. Não, era um Deus que tratava direto com o povo, era um Deus que tratava direto com Moisés. E Deus fala com Moisés: Moisés, fala para este povo aí, fala para este povo mal agradecido aí, em outras palavras, conjecturando, dizendo que eu sou Deus do livramento, eu que tirei eles de lá, eu que tirei eles de lá. Por causa dos clamores deles, eu mandei você, e fala para eles desse jeito. Este medo aí que os olhos deles levantou e viu Faraó vindo com carruagem e cavalo, é a última vez que eles estão vendo. É a última vez que eles estão vendo. Êxodo capítulo 14, versículo 14 vai dizer: calai-vos e vede, aleluias, o meu trabalhar, o poder de Deus ia entrar em ação. Ou seja, o texto vai dizer que Moisés toca no mar. Lá do outro lado da canção de Miriam e de Moisés já vai dizer: as narinas de Deus foram que soprou o vento para aquele mar se abrir. Porque as narinas, eles usam a narina, Deus tem nariz? Não, é espírito. João foi: adorais a ele em espírito e verdade, porque o vosso Deus é espírito. Mas porque a Bíblia usa partes, Deus está com a mão, Deus está ouvindo, é antropologia para a gente entender que é um espírito que ouve, que é um espírito que tem mão e apalpa, que é um espírito que está no controle. Ou seja, Deus podia soprar o mar com a boca e o mar abrir, mas não. O detalhe do texto é interessante: com suas narinas, ou seja, com uma das suas narinas ele soprou e o mar se abriu. Ou seja, com o mínimo pequeno, ou seja, Deus não faz força para abrir mar, Deus não faz força para te abençoar, Deus não precisa fazer força, não, porque Ele tem o controle de tudo. E Ele dizendo: apenas toque o mar. A gente tem que entender que o nosso papel é tocar mar, o nosso papel é relar no mar. Quem vai abrir é eles. A gente toca, quem abre é eles. A gente age, quem reage é eles. A ação é nossa, a reação é deles. A ação vem da nossa parte, o poder vem da reação dele. Aleluias. Zaqueu um dia agiu, subiu em cima de uma figueira. Aí vem Jesus: vou reagir. Entrou na casa dele, teve salvação. A mulher do fluxo de sangue teve uma ação. Vou vencer essa multidão, vou tocar nele, ação. Jesus olhou, saiu virtude, teve reação. Bate-vos a ação, abrir e será buscado. Reação de Deus. Aquele que confia, aquele que tem plena convicção do poder e de um Deus que faz, ele age. Deus, o mar se abriu,
O povo passou com pés enxutos. E estando descalços. Passou o tempo da lei. Veio os juízes. Depois que Moisés morreu, levantou-se Josué. Josué não teve um sucessor de trono, daí veio os juízes, que durante ali os 13 juízes por anos de anos, administraram Israel. Mas o povo de Israel começou a ver as províncias do lado que tinha rei. Aí começou a briga por poder. Porque até então, para chegar aqui nessa profecia, se chegasse do jeito que estava em Êxodo, estava bom, estava um povo vivendo o primeiro amor. Mas o povo aqui, para Isaías profetizar que monte ia ser abatido e vale ia ser exaltado, isso aqui mostra, era João Batista lá batizando as víboras, o povo duro. Mas para a gente entender isso, porque o endireitamento do caminho era Israel, que já veio desde então pedindo rei, querendo ser igual a outras nações. Israel clama por um rei. Deus ouve a voz de Israel, dá um rei, Saul, que era o homem segundo o coração do homem. Porque este mesmo rei que o povo pediu, outrora ele cai. Outrora que o Espírito foi dado e é retirado também, Deus levanta Davi. Davi agora é um homem segundo o seu coração. Davi passou por estreitos também, mas conheceu um Deus poderoso. Tinha ciência de um Deus poderoso. Jogaram e ele pegou até pedras na mão, mas quem foi que derrubou o gigante não foi pedra, mas foi o Deus poderoso. Depois de Davi teve outros mais reis, Salomão, e então o reinado foi dividido. Aí ficou conhecido como a banda do norte e a banda do sul. Até então Israel era uma nação. Israel e as 12 tribos era tudo junto, era a nação de Israel. Depois dessa divisão se tornou o povo de Israel, ou seja, o reino do norte foi dividido para a banda de cima e o reino do sul para a banda de baixo. A capital do reino do norte era a Síria, junto ali com Samaria, e a capital do reino do sul era Jerusalém, Judá. No reino do sul estava 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras tribos ficou para cima no reino do norte. O reino do norte, dentro da Bíblia, simplificando a história dos reis de Israel, é conhecido por ter os reis mais perversos da história. Os reis que levaram Israel ao pecado, os reis que levaram Israel à perdição. De Dan, que era a primeira tribo que estava ali na divisão do reino do norte, eles faziam bezerros de ouro, para quem estava no reino do sul ficar com inveja, porque reino do sul adorava a Deus. Reino do sul adorava o Deus abstrato, pastor Hugo. O reino do sul, ele adorava um Deus que não se via, mas que sentia. Um Deus que estava ali abstratamente, mas via a ação deles. O reino do norte, assim como Israel, como os outros reis que foram mal aos olhos de Deus, eles preferiam apalpar. Tanto que Amós, ele é profeta contemporâneo de Isaías. E Amós, ele vai dizer e vai profetizar para o povo que está na nação do norte, dizendo: se arrependam, porque o povo estava na nação do norte, mas estava vivendo em prosperidade. Era um tempo próspero. Isso é um perigo, porque quem vive em prosperidade esquece que às vezes tem algo que mal que pode rodear. A prosperidade às vezes cega, a prosperidade às vezes dá uma lesão que nunca de mal vai acontecer, porque o dinheiro compra, isso aquilo ali paga, não passa isso aquilo. Mas Amós foi levantado, e outro Amós era um vaqueiro, Amós era um mateiro, porque não tinha profeta no reino do norte. Deus procurou, os profetas se acabaram. Mas Deus não fica sem falar. Acabou lá, mas ele levanta um mateiro para falar. Não tem essa de não quer, se quem não quer, tu não quer, mas Deus levanta alguém que quer. Sempre tem alguém que quer. Sempre tem alguém que está disposto. Às vezes a gente pensa, fulano não vai, fulano não quer, fica tranquilo. Já já aparece um que faz. Já já Deus manda um que quer fazer e faz.
Não vou, não tem, fica tranquilo, continua adorando, continua fazendo, porque já chega um que faz. Deus manda. Não foi só com Amós, não. Deus ainda levanta hoje no século 21 quem quer fazer. Amós sem letra, Amós não passou nas escolas dos profetas, mas Amós estava cheio de Deus e coragem para profetizar o pecado para aquele povo. Vai cair, vai cair, vai cair. Amós 4, versículo 12 vai dizer: ó Israel, o que tens feito? É isso que tens feito, Israel? Prepara-te para ver o Senhor vosso Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor vosso Deus. Ou seja, a mesma profecia que Isaías, era tempos contemporâneos. Isaías estava dentro do palácio, essa era a diferença. Amós estava no reino do norte, Isaías estava dentro do palácio em Jerusalém, no reino do sul. Mas em tempos iguais, era Amós profetizando: arrependa-te para se encontrar com o Senhor vosso Deus. Isaías dizendo: sobe os montes de Sião e clama, clama que este é o vosso Deus. Clama que esse é o Deus que vai vir com braço forte e vai dominar. Aleluia. A profecia se encaixa, porque o povo estava em pecado, não tinha condição nenhuma de receber a Deus, não tinha condição nenhuma de receber. E aqui muitos usam esse texto de Amós 4,12 para falar do arrebatamento, para falar do fim. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor vosso Deus. Fim não, aqui era o profeta dizendo: prepara, Israel, que o Messias está vindo. Prepara, Israel, que desse jeito tu vai ter que ser esplainado, como madeira torta, vai ter que passar na plaina, e passar na plaina dói. Era o profeta dizendo: é melhor se acertar agora, senão a plaina vai vir, vai doer mais. É melhor se consertar agora enquanto a voz está sendo transmitida, porque quando ele vir tem gente que não vai aguentar. Tem madeira que vai ficar com nó, tem madeira que não vai ter jeito. Porque está falando de madeira, está falando de desentortar, porque quem estava para vir era o carpinteiro. O carpinteiro estava para vir. A profecia: prepare-te para encontrar com o Senhor o vosso Deus. A idolatria dominava, os reis mal dominavam, mas tinha profeta ainda profetizando. Jeremias não tinha medo não, é o profeta das lágrimas, porque chorava, porque é contemporâneo também. Só que Jeremias estava fora do palácio, Isaías dentro do palácio, Jeremias fora dos palácios, dentro de uma palavra. Jeremias na periferia, Isaías na área nobre. Enquanto Isaías profetizava, Jeremias estava chorando lá, porque Jeremias chorava porque o povo ignorava a palavra. Jeremias chorava porque ele falava: está vindo juízo, se arrepende. Está vindo cisterna seca. Aquela época a provisão era cisterna cheia, era cisterna buraco cheio d'água. Vinha a chuva, enchia a cisterna, o povo ficava tudo feliz. Tem água para beber, tem água para beber. Mas Jeremias estava falando: vai vir um tempo de cisterna de rota. O que é cisterna de rota? Cisterna rachada. A água não vai parar dentro, não vai ficar água dentro, não vai ficar água, vai vazar tudo. O povo não dava crédito. Jeremias falou: não estão dando crédito. E certa vez ele falou para Deus: eu largo mão de tudo, não quero mais saber deste negócio. Mas o texto diz que o que tinha dentro de Jeremias era mais forte que a sua própria vontade. O que ardia nele era igual martelo que esmiuça a penha. Ou seja, ele tentou, mas a palavra estava introduzida nele, estava dentro dele, estava com eles. O povo ignorava, mas ele estava falando. O povo ignorava, mas ele estava dizendo. Isaías dentro do palácio falava a mesma coisa. Mas demorou essa profecia para acontecer, porque adiantando para a gente encerrar, essa profecia conhecemos bem, que Isaías está falando de Jesus Cristo, que vai vir no versículo 9, lá no tempo de João Batista, quando descortina o Novo Testamento, e vai vir em glória
no arrebatamento da igreja. E quando Jesus, ele é proferido aqui por Isaías, Isaías vai dizer: vai vir um que vai abrir o caminho. Voz que clama no deserto, anunciai as boas novas, o dia, aleluias, vindouro do Senhor. Os outeiros se abalarão, os vales serão exaltados. Mas quem clamará? Era a pergunta. Mas quem vai clamar? Não tem problema, alguém vai ser levantado para clamar. Isso vai ter clamor, vai. A erva pode crescer, ter orvalho e murchar. A flor pode vir no verão, brotar na primavera, cair e secar. Mas essas palavras que está sendo profetizada aqui hoje é eterna. A palavra de Deus é eterna. Vai chegar. Israel estava passando um tempo sombrio, mas aqui estava uma promessa do fim da escuridão, o fim do pecado, o fim da morte, o fim do domínio, ou seja, do pecado, o fim, aleluias, dos tempos da escravidão. O caminho vai ser preparado, e do alto de Sião e do alto de Jerusalém vai vir uma aleluias. O tempo passou. Miqueias resumia também no capítulo 3 da sua profecia da pequena literatura, dizendo: vai vir um simples, porque Jesus foi simples. Vai vir um pequeno, não por causa de estatura e nem de glória, mas um pequeno na simplicidade, que os grandes, Israel, não vão aceitar, que é o povo judeu, mas os gentios vão abraçar. Por causa deste abraço nós estamos aqui hoje. Por causa deste crédito à palavra nós estamos aqui hoje. Por causa desta aceitação, esta porta, este 8º aniversário, vai acontecer o 9º, 10º, 11º, e se ele não voltar vai ter o 20º, por causa do crédito da palavra. Malaquias vai dizer: aí verão aqueles que são e aqueles que não são. Um tempo sombrio, sem ninguém falar, vai passar e vai viver Israel. Alexandre o Grande nesta época vai predominar com seu império. Crentes, pessoas que adoram Deus, morrem inocentemente. Confuso com suas teorias, vai ganhar espaço neste espaço interbíblico do Antigo para o Novo Testamento. Histórias que vão acontecer e nada de Deus falar, e nada da profecia acontecer, mas foi dito: vai vir um que vai proclamar no deserto. Não vai ser dos palácios, porque Alexandre o Grande, Buda também, segundo a história, é da época desses contextos de história interbíblica. Recebiam adoração, tinha alguns sistemas, algum jeito, mas só ia vir com total poder aquele que o profeta tinha falado. Confúcio arrecadou uma grande multidão. O Buda tem seguidores até hoje, mas sumiu. Alexandre o Grande é conhecido até hoje na Roma, na Itália, mas nenhum deles veio com grande poder, nenhum deles veio com glória. Tanto porque Confúcio foi enterrado, os seus ossos viravam pó, mas se for procurar está em algum lugar. O Buda enterraram, os seus ossos devem estar em algum lugar, mas Jesus veio com poder esse que nem a morte conseguiu segurar. No terceiro dia não estava mais dentro do sepulcro, não tem osso. Já tentaram procurar, não encaixaram pedaço de osso sequer de Jesus, porque ele ressuscitou em glória, em glória, em glória, e está do lado do Pai hoje. Para a gente encerrar, para você entender, lá parece no deserto, pastor. Do deserto, segundo
Eusébio de Cesareia, brilha uma estrela no Oriente. O tempo era sombrio, os reis dominavam, não tinha controle, o profeta estava sumido, extinguido, porque era caçado. Segundo o livro que não é canonizado, os Macabeus vão dizer que profeta nenhum vivia para contar a história, porque era perseguido. Era cadê aquele Deus? Cadê o Deus de Israel? Porque até tem sem ação, mas uma estrela brilhou no Ocidente. Até então o diabo pensou, venci a história, acabou a história, venci. Porque o diabo não é onisciente, mas o nosso Deus é. Ele pensou que ele venceu, mas Deus, ninguém me pega de surpresa, ninguém dá a volta pelas minhas costas e me engana. Estava profetizado, as profecias haviam de acontecer, como todas elas se aconteceram no seu tempo. Lá no deserto do Ocidente brilha a estrela. Era na época de Herodes. Herodes, depois de Alexandre o Grande, assume o reinado. E no tempo de Herodes a estrela brilha. E lá no palácio de Herodes chega alguns reis magos e pergunta, cadê o prometido? Ele está aqui. O que é isso de prometido? Cadê o Emanuel? É aqui que ele está, a estrela brilhou. Isaías capítulo 62, e quando a estrela brilhasse no alvorecer, presentes de reis do Ocidente viriam para lhe encontrar. Chegou a estrela, brilhou, eles viram, é a promessa, é a promessa, é o cumprimento, é o que está vindo com poder e glórias, é o que está vindo com poder e glória, está vindo, cadê ele? Está aqui. Herodes, tem ninguém aqui não, rapaz. Mas vai procurar aí, se você achar me avisa, que eu também quero ir lá dar um abraço. Olha a falsidade. Vai lá. Os reis saíram e Herodes falou, ei, chamou os súditos, manda matar qualquer criança a menos de 2 anos para baixo. Só que Deus, já falei e falo de novo, Deus não é pego de surpresa. Deixa eu abrir um parênteses e profetizar aqui para a sua vida aqui. Pode ficar tranquilo, esse problema que tu está vivendo, que tu está passando, esta guerra travada às vezes, fica tranquilo que a vitória é sua, o controle está na mão de Deus. Aleluia. Pode ser que as lágrimas venham, a preocupação venha, mas se tranquilize nesta noite, neste final de festa, sai daqui tranquilo, em paz, que você tem um Deus que não é pego de surpresas. Você tem um Deus, aleluia, que não é pego de calça curta, como diz o dito aí. Ele está no controle para resolver problema. Vai! E se achar, me avisa. Daí ele fala, manda matar. Aí chegou, Deus não é pego de surpresa. Os magos seguiram a estrela. A estrela foram até numa manjedoura em Belém. Chegou lá, estava o Emanuel, o Salvador, a promessa, aquele que ia ser concebido pela Virgem, segundo Isaías profetiza, o príncipe da paz, segundo Isaías profetiza, aquele eu sou, Emanuel, Deus conosco, estava numa manjedoura, é presenteado. E o diabo neste período inteiro pensando, ganhou nada, o diabo nunca ganha. Deus se revela a José ali dizendo, pega esse menino e corre para o Egito. A profecia tinha que acontecer, não foi antes, por quê? Porque os magos tinham que chegar, a profecia também era promessa. Os magos viram as costas, Deus se revela, corre para o Egito. Porque aquele que vai tentar matar teu filho vai vir aqui. O texto vai dizer que ele foi para o Egito, a Bíblia se cala novamente. Passou-se o tempo, passou-se os anos, Deus se revela de novo para José, pode voltar, porque aquele que queria matar já morreu. Fica tranquilo, aquele que persegue vai ficar perseguindo. Pode viver tranquilo, tem gente que chora amargamente, ai fulano, ai ciclano, levante, vive tranquilo, que aquele que persegue, só persegue, o linguarudo, a língua dele afina, o invejoso, o olho dele cresce, só afina porque ele cai,
Porque quem tem Deus vence, vence, vence. Não tem jeito. Não tem jeito. Pode voltar que aquele que queria matar morreu. Só que você vai agora para cumprir as profecias. Às vezes, irmão, o tempo é curto, não dá para a gente explanar tudo, mas vai para cumprir a profecia, mas não volta para Belém, não. Vai para Galileia para conferir a profecia que o Cristo será Nazareno. Na Galileia você desce lá para o subúrbio, para a periferia, Nazaré, e fica lá. Lá Jesus cresce como carpinteiro. Lucas mostra aí seus 12 anos, Jesus no templo, no seu anual, se cala novamente. Agora Jesus vai aparecer, para a gente encerrar. Tem um doido lá no deserto gritando. O tempo se cala. Dos 12 de novo até os 20 e poucos anos, 28, 29 anos de Cristo. Nunca se ouviu falar mais de Jesus. Se alguém falar, aparece um filme aí que Jesus ressuscitou passarinho, isso é heresia, na Bíblia não fala isso. Tem um filme aí que Jesus pega um passarinho na mão, né? Morto, o passarinho sai voando, isso é filme. Na Bíblia, Jesus, ele foi ali que depois que acharam ele, que ele estava ensinando dentro da sinagoga, depois ele só foi visto agora, no deserto. Tinha um doido gritando lá, esse doido vestia pano de saco. Esse doido comia gafanhoto e mel silvestre. O nome dele era João Batista. E ele era conhecido, segundo a história aqui de Flávio Joséfo, como um maluco que gritava no deserto. O maluco que falava no deserto, ou seja, a voz que clama no deserto. Para aqueles que esperavam e criam nas profecias, o Mestre está por vir. Jesus está por vir. Já já ele aponta por aí, porque a voz que clama já chegou. A voz que clama já está anunciando. E João Batista, ele gritava, raça de víboras. E é uma conjectura, irmãos, não me interprete como algo que é antibíblico, mas é uma conjectura minha. Pensava que o diabo estava tudo ganho de novo. Porque Herodes mandou matar todo mundo de 2 anos para baixo. Durante 2 anos não teve mais retorno, ninguém falou mais nada. E o diabo, como não é onisciente, não é onipresente, matamos o Emanuel. Matei! Foi lá, reuniu a capetada toda endemoniada e disse: matamos o Emanuel. Aqueles reis magos vieram aqui, dar a voz aqui, falou, a gente foi lá, mandou matar todo mundo, certeza que ele estava no meio, matamos Jesus. Mas a voz estava lá clamando. As víboras vinham, siam batizadas. Os publicanos vinham e diziam: o que a gente faz? João Batista, para de enganar os outros, seja novos. Vinha aqueles lá que eram malfeitores: o que a gente faz? Para de roubar e seja novo. Perdoa pecado sim, mas já está vindo um aí que vai selar com fogo, que vai batizar com o Espírito Santo, que vai perdoar o pecado, que vai limpar toda a iniquidade. Porque até então o rito judeu, ele só escondia o pecado. O rito dos judeus era ir uma vez por ano no templo, e lá levava seu animalzinho, inspirava lá o sangue, bode expiatório, deserto, tô livre. Não, aquilo era cantar parabéns pro pecado, porque só cobria, continuava em pecados. Mas ia vir a voz que liberta, o libertador de Israel, o sacrifício perfeito que Levítico fala das 4 pontas. Ia vir Jesus e ele estava vindo pelo deserto, pelo caminho. Aí olha que o diabo pensa: matei, era festa. Lá João Batista, está vindo um aí após mim, que tem todo o poder, que eu não sou digno de amarrar sua sandália e levar nas costas. Quem é? Porventura é aquele ali, ó. É ele, eis aí um cordeiro, aleluias, que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro com poder e glória, que veio tirar o pecado. Penso eu que o diabo ficou sabendo daquela situação ali. O que? Mas não tinha morrido. O que? Mas não tinha sido morto. Não. Ele vive, está vivo. Naquela feita o céu se abriu, e para selar aquilo, Deus
festa e diz: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Se coloque de pé, por gentileza, nesta noite. Ele tem chegado todos os dias nas nossas vidas. Ele tem chegado todos os dias nas nossas casas. Nós somos humanos, somos seres humanos que passamos por dores, passamos por dificuldade, mas só nós estamos aqui hoje porque Ele chegou com poder. Você só vem para esta festa porque tem a marca de sangue na sua vida. Você só conseguiu entrar por estas portas por causa do sangue, por causa do poder, por causa da glória, aleluias. A glória que põe de pé, a glória que dá ânimo, aleluias. E Jesus, para nós orar, Ele veio, trouxe poder, trouxe vista ao cego, trouxe cura ao leproso, trouxe movimento das pernas do coxo, quebrou todo o rito judaico. O Jairo, um príncipe de sinagoga, teve que se prostrar a Ele. Ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi para a cruz porque o propósito deste vir com poder e glória era para vencer na cruz do Calvário. E na cruz Jesus venceu com poder e glória. A cruz foi o ápice do seu ministério. O mais alto do ministério de Cristo estava na cruz. Muitos pensam e olham e vê a imagem de Jesus num crucifixo com a cabeça tortinha assim, com aquela carinha, e muitos pensam: coitadinho de Jesus. Oh, Jesus. Não pense você que Ele é um coitado, porque naquele momento ali era o momento de mais alto glorificação do seu ministério. Porque Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9: então foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, que toda língua há de confessar, todo joelho tem que dobrar, do céu, na terra e debaixo na terra. Aleluia, Jesus veio com poder. Nós vencemos com o poder de Cristo, porque Ele venceu. Aí uns certos ignorantes aí para você dar glória veio no começo do ano o pastor Hugo dizer para mim: e aí, Tiago, o que é que você acha? O povo lá na avenida, lá da Gaviões da Fiel, maltrataram lá o Cristo, pisotearam no Cristo. Olha o que fizeram, vão tudo morrer no lago de fogo. O que você acha disso? Eu falei: acho nada. Se não se arrependerem por todos os seus pecados, vão morrer no lago de fogo mesmo. Mas por ter feito aquilo, não acho nada. Como nada? Tu não é crente? Tu não defende a tua religião, a tua crença? Sim, eu defendo. Aquilo era um homem, aquilo era uma pessoa contracenada. Mas estão humilhando o nome de Cristo. Deixa humilhar, porque a minha Bíblia e a sua diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5: João Batista estava chorando no altar, João estava chorando no altar, e o ancião perguntou para ele: por que tu chora, João? E ele disse: porque não há ninguém digno nos quatro cantos para abrir e desatar os selos. Aí veio outro ancião e disse: João, pode parar de chorar, porque és um digno de abrir estes selos. Quem que é? É Ele, João, é Ele. Quem? A raiz de Davi. Quem é Ele? O leão da tribo de Judá. Quem é Ele? Aquele que venceu desde o começo até o fim. Ou seja, eles querendo ou não, contracenando ou não, Jesus já tinha vencido, já venceu. Nós estamos aqui porque Ele venceu, mesmo com os seus pecados. Você pode ter entrado aqui com o maior pecado do mundo, mas se você se arrepender hoje por causa desta vitória, tu sai daqui livre. Eu não sei qual foi, eu não sei qual é, mas Ele ainda perdoa e livra. Tu sai novo por causa deste poder que veio. Eu quero perguntar aqui nesta noite. Eu conheço a muitos, mas para nós orar, que o meu tempo já foi. Tem alguém aqui que quer conhecer Jesus nesta noite?
Eu sei que todos têm Jesus no coração. Você pode se falar, eu já tenho Ele no coração. Ok, o ateu também tem, todos têm Jesus no coração. A minha pergunta também não é para você ser crente. Não estou perguntando se você quer ser crente, vestir terno amanhã ou sai amanhã, não. A minha pergunta é se você quer conhecer Jesus. Sobre doutrina, sobre igreja, fica tranquila. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas o meu apelo aqui nesta noite é para você. É para você que entrou por estas portas aqui e quer conhecer esse Jesus mais de perto. Quer levantar sua mão nessa noite e decidir Jesus como Salvador da sua vida. Porque hoje Ele pode vir com poder na sua vida e resolver problemas. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus? Cadê a segunda pessoa que quer confessar? Paulo diz em Romanos capítulo 10, aquele que confessar Jesus como Salvador será salvo. Aleluia. Cadê você? Tem mais alguém? Cadê a segunda pessoa que quer confessar Jesus como Salvador? Levante sua mão, você que quer aceitar a Ele como Salvador da sua vida nesta noite. Se tiver alguém do seu lado aí, abrace ele, fale para ele que a oportunidade é hoje de aceitar, de reconciliar, de dar a sua vida para Jesus. Jesus, aleluia, quer abraçar a tua vida nesta noite. Jesus quer se manifestar com poder e glória nesta causa que você acha impossível, nesta dor que te traz toda noite, que você não consegue dormir. Vira para lá e para cá, Jesus está falando aqui. Vira para lá e para cá na cama, não dorme, cheio de preocupação. Jesus quer dar paz nesta noite. Cadê vocês? Vem aqui, levanta sua mão e receba esse Jesus na sua vida. Ele é o que liberta, Ele é o que transforma. Cadê você que quer ter um encontro com Ele nesta noite? A oportunidade é hoje. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor hoje. Temos aqui um corajoso, a pessoa mais corajosa deste culto, este homem. Quantas decisões, e eu falo por mim mesmo com propriedade, quanta decisão errada eu tomei na minha vida. Quanta decisão, pastora Cláudia, de fazer o mal eu já fiz. Vou fazer, mas a maior decisão com coragem que eu tive foi ter levantado minha mão e confessar Jesus. Demorou para mim me afirmar, mas eu confessei a Ele como Salvador da minha vida. E o mais eu falo que é uma coragem. Tem outro corajoso aqui nesta noite? Tem outra corajosa aqui nesta noite? Para levantar a mão e aceitar a Ele, confessar a Ele como Salvador desta noite na sua vida. Se não tem, que Deus abençoe. Mas eu quero fazer outro desafio para você. O nosso Deus é o Deus que vem com poder. Você que precisa de uma cura, eu estou sentindo uma unção de cura aqui nesta noite. Desde a hora que aquela irmã começou a cantar o primeiro louvor dela. Tem alguém que precisa ser curado aqui nesta noite de uma enfermidade? Vem aqui para frente também. A gente vai orar nesta noite. Jesus cura. O nosso Deus é o Deus que cura câncer ainda, irmãos.